André Costa Jorge, JRS, Serviços Jesuíta aos Refugiados. Vamos conversar hoje convosco muito sobre a vossa organização, mas pedi-lhe primeiro que fizesse uma pequena introdução à vossa organização, como é que isto tudo começou. Muito bem. O JRS é uma organização internacional, jesuíta, como o próprio nome indica. Nasceu em 1982 pela iniciativa de um homem muito importante nos jesuítas, na Companhia de Jesus, no final do meio do século e final do século passado, chamado Pedro Arrupe. Este homem tem uma história, ela própria é muito, muito interessante, mas a determinada altura ele viveu várias coisas. Ele estava no Japão quando caiu a bomba de Hiroshima, ele foi provincial do Sudeste Asiático quando se deu o drama dos Boat People, chamados refugiados do Sudeste Asiático. Portanto, ele presenciou vários dramas humanos, também presenciou, acompanhou, foi um homem que acompanhou do seu tempo o processo das descolonizações, as várias guerras de independências e guerras marcadas por conflitos ideológicos também, no mundo inteiro. Ele, a determinada altura, é chamado a ser o geral dos jesuítas em Roma, e ele é um médico de formação, além de ser jesuíta, ele é formado em medicina. Portanto, ele tem na sua formação pessoal, uma sensibilidade particular para o drama humano, para as necessidades reais das pessoas. Ele transforma, por exemplo, quando está em Hiroshima, a seguir à bomba, ele transforma aquilo que era o seminário num hospital e faz ali um atendimento direto às vítimas do Holocausto, daquela situação de um autêntico Holocausto que aconteceu em Hiroshima. E, portanto, é alguém que, quando chega a uma posição também e olha para os acontecimentos reais do mundo, ele escreve uma carta a todos os jesuítas do mundo, a todas as províncias, a todos os responsáveis, dizendo que é importante que se crie um serviço jesuíta aos refugiados. E, portanto, o JRS nasce assim, nasce com a iniciativa, uma espécie de visão, diria que profética, daquilo que o mundo iria precisar nos próximos anos. Eu diria que infelizmente, mas é alguém que tem esta felicidade e esta inspiração de dizer que o serviço e o acompanhamento e a defesa destas pessoas vai ser necessário nos próximos anos. Em Portugal, nós surgimos 10 anos depois desta iniciativa, que a realidade em Portugal também precisou também de haver aqui algum substrato para que fosse necessário criar um serviço jesuíta aos refugiados em Portugal. O JRS está espalhado em cerca de 70 países do mundo neste momento, dividido por regiões. Na Europa existe um JRS regional, que coordena o trabalho dos vários JRS nacionais. Estamos aqui na Europa, estamos presentes em cerca de 25 países. Portugal é um deles. O JRS regional está situado em Bruxelas, uma vez que Bruxelas é, digamos, o local onde se tomam decisões em matérias de política internacional, nomeadamente no que diz respeito aos refugiados, como aliás temos vindo a acompanhar nas notícias. O JRS Portugal, no início, começou por ser, digamos, uma estrutura muito simples, procurava formar voluntários e trabalhou sobretudo a partir desde a primeira hora com base no voluntariado. Formarmos voluntários para enviarmos, no princípio pensou-se em enviarmos pessoas para zonas do mundo onde fosse necessário trabalho em campos de refugiados, por exemplo. Um dos primeiros países que se pensou foi em Angola, onde os jesuítas também tinham uma comunidade, e nessa altura Angola fazia parte da província portuguesa da Companhia de Jesus, e dessa experiência ela não teve grande sucesso, porque ali pelos anos 90 também começou a Segunda Guerra Civil, muito sangrenta, e portanto não houve condições para enviar voluntários, mas no final dos anos 90 nós assistimos em Portugal à chegada de milhares de imigrantes, sobretudo vindos do leste da Europa,
porque coincidiu também com a queda do Muro de Berlim, e é nessa altura que o JRS começa a trabalhar com imigrantes económicos. É verdade que a nossa designação diz refugiados e não necessariamente imigrantes ou migrantes, mas a realidade que tínhamos em Portugal, digamos, de alguma maneira, condicionou-nos e abriu-nos a possibilidade de começarmos a trabalhar primeiro, em primeiro lugar, com pessoas migrantes e acompanhámos muitas situações de pessoas em grande vulnerabilidade, as pessoas não sabiam a língua portuguesa, as pessoas procuravam emprego, não tinham casa, tinham necessidade de apoio social, psicológico, enfim, foi aí que começámos, sobretudo, ajudarmos as pessoas a integrarem-se. Portanto, o grande trabalho do JRS em Portugal começa no acompanhamento de pessoas migrantes, procurando ajudar as pessoas migrantes a melhor enquadrarem-se no país, no seu novo país, ajudarmos essas pessoas a dar-lhes as ferramentas e as competências para que elas melhor se integrassem. E é aí que começa o nosso trabalho, a nossa grande experiência de acompanhamento. Todos os outros projetos foram feitos a partir desse contacto com a realidade migratória, isto é, de pessoas que chegam com a roupa do corpo, um pouco mais, que precisam de tudo, precisam do enquadramento legal, precisam do enquadramento social, precisam de aprender a língua do país de acolhimento, precisam de ver suas reconhecidas das suas competências, precisam de alguém que os faça acompanhar o acesso ao mercado de trabalho. Enfim, e todos os nossos serviços começam a ser montados a partir dessa realidade concreta das pessoas. Aliás, eu começaria por dizer que nada do JRS se fez sem ser com base na realidade concreta das pessoas. Mesmo os trabalhos mais teóricos, vamos dizer assim, os trabalhos de advocacy, eles são sempre, assentam sempre a partir da experiência concreta do acompanhamento que nós fazemos às pessoas. Portanto, o JRS começa assim, nos anos 90, no final dos anos 90, em 2006 criamos o primeiro centro de acolhimento para migrantes em situação de sem-abrigo. Nessa altura já estávamos a acompanhar muitas pessoas que perdiam o emprego ou perdiam a casa e ficavam na rua. E os nossos técnicos, percebendo isto, começaram a reportar esta necessidade. E quando foi necessário e possível, criámos um centro, o Centro Pedro Rupp, o primeiro centro em Portugal específico para o acolhimento de pessoas migrantes em situação de sem-abrigo. Claro que acompanhávamos muitas pessoas que tinham perdido os documentos, pessoas que estavam em situação muito vulnerável, sobretudo população de leste. O perfil era sobretudo homens jovens em situação muito social, muito vulnerável, que era necessário garantir que as pessoas não ficavam ou ficavam o menos tempo possível na rua, pudessem recuperar as suas vidas, voltar a encontrar trabalho, voltar a aprender a língua portuguesa e voltar a reiniciar o seu processo de integração na sociedade portuguesa. E graças a Deus, até Vocês hoje, estão sediados em Lisboa, mas conseguem dar apoio ao longo do... o nosso trabalho começa por ser em Lisboa, porque enfim é ali junto, o JRS nasce, já não estamos aí, mas nasceu numa pequena sala no Lumiar, onde junto à Cúria Jesuíta e junto ao Colégio São João de Brito, mas rapidamente, atendendo ao número de pessoas que nos procurava, nós saímos daí. Neste momento a nossa sede, o nosso centro de atendimento é na Alta de Lisboa, na Alta de Lumiar, num edifício autónomo que conseguimos, graças também ao apoio da Câmara Municipal de Lisboa, que reconhecendo também o trabalho que fazíamos, nos cedeu um espaço onde nós pudéssemos trabalhar, um espaço hoje que já é pequeno e, portanto, neste momento a equipa já está espalhada por outras salas, outros espaços, também no norte do país. Temos também uma equipa no Porto, temos um centro de acolhimento em Vila Nova de Gaia, estamos a fazer um novo centro de acolhimento em Vendas Novas, em parceria com os salesianos, em Vila Nova de Gaia, por exemplo, em parceria com os missionários redentoristas. Temos um centro de acolhimento e uma equipa no Seixal, em parceria com as irmãs calabrinianas, que nos cederam um espaço. Criámos em 2015, em parceria com mais de 200 instituições portuguesas, fomos fundadores da plataforma de apoio aos refugiados, a par de que somos coordenadores desde 2018, e acolhemos mais de 2.000 pessoas nos programas de reinstalação da Grécia em 2015, 16, 17.
Em 2022, em 2021, perdão, fizemos o acolhimento de pessoas afegãs que vieram do Afeganistão, acolhemos mais de 300 pessoas do Afeganistão, que estamos ainda a acompanhar. Em 2023 fizemos o acolhimento de pessoas, e estamos a fazer o acolhimento de pessoas vindas da Ucrânia, não apenas de pessoas ucranianas, mas pessoas que estavam a viver na Ucrânia, que estão acolhidas e estão a ser acompanhadas pelo JRS. E, portanto, nós, em média, atendemos cerca de 5 a 6 mil pessoas por ano, que dá, em número de atendimentos nos vários serviços que temos, mais de aproximadamente cerca de 15 mil atendimentos nos vários serviços, porque as pessoas têm várias e múltiplas necessidades, não apenas uma necessidade, mas múltiplas. Um exemplo muito prático. Por exemplo, sempre que alguém chega ao pé no nosso centro de atendimento e quer procurar um emprego, ou quer que nós, pergunta se nós podemos ajudá-la a integrar o mercado de trabalho, nós, a primeira coisa que fazemos é um diagnóstico da pessoa, tentar perceber qual é a realidade social e psicológica desta pessoa e documental, e percebemos se a pessoa está documentada ou não está documentada, se a pessoa tem filhos a cargo ou não tem filhos a cargo, se quer fazer reagrupamento familiar, onde, em que condições é que vive, se domina a língua portuguesa ou não domina a língua portuguesa, tudo isso, não é? Tem que ser, pelo menos, tido em conta para perceber quais são as reais necessidades da pessoa, porque a pessoa pode apenas ter como foco ter um emprego, porque disso depende também o seu projeto migratório, costumamos dizer assim, isto é, ter rendimentos. As pessoas, quando migram para um sítio, migram por duas razões, ou porque são forçadas a isso, no caso dos refugiados, ou porque não têm condições nos seus países de origem e procuram melhores condições noutro sítio. Já aconteceu com os portugueses e acontece com muitas pessoas que procuram Portugal para melhorar as suas condições de vida. E como é que se consegue financiar uma operação dessas? Não é fácil. nós procuramos sempre, o grande parceiro, procuramos sempre dois tipos de apoio. Em primeiro lugar, foi assim que nascemos, com o apoio de particulares e de empresas, isto é, de donativos. E, portanto, nós temos, qualquer pessoa pode participar da vida do JRS como voluntário, mas também como doador. E, portanto, nós temos muitos, felizmente, muitos parceiros, muitas empresas que participam na vida do JRS doando bens e doando alimentação, por exemplo, supermercados, que nós temos uma parceria de alguns anos já, por exemplo, no centro de Pedro Arrupe, a alimentação é suportada pelo Jerónimo Martins, pelas cozinhas de Jerónimo Martins, mas não apenas. Temos famílias que estão suportadas pelo continente, por exemplo, e assim procuramos sempre que as empresas nos ajudem e participem naquilo que é a sua responsabilidade civil e aquilo que querem participar, também grupos de voluntários, voluntários a título particular que queiram dar o seu tempo e a sua presença nesta missão e queiram fazer da missão do JRS a sua missão de vida também. E felizmente nós temos mais de 300 voluntários nos vários projetos em que estamos envolvidos. E, portanto, esse é o primeiro grande apoio que temos. Depois existe um outro apoio que é, digamos, a colaboração que o JRS faz com o Estado português naquilo que são as políticas de acolhimento e as políticas de apoio à integração de migrantes. O Estado português tem estruturas e é o primeiro responsável pelas condições de entrada, de permanência das pessoas estrangeiras em Portugal e, em particular, as pessoas de imigrantes. E, portanto, o Estado português desenvolve um conjunto de uma política de acolhimento que precisa, e bem, da colaboração de quem esteja no terreno. E, portanto, o Centro Pedro Arrupe, por exemplo, é apoiado parcialmente pela Segurança Social. O Centro de Atendimento é apoiado parcialmente também pela Segurança Social e por outros projetos que nós submetemos a financiamento. E depois existem os projetos de acolhimento de refugiados, que são financiados também pelos fundos europeus, no fundo pelo dinheiro que Bruxelas atribui aos Estados e que os Estados gerem, atribuindo, por sua vez, às entidades que se comprometem
a realizar os projetos de acolhimento. Um exemplo, nós abrimos uma casa, um centro de acolhimento no Seixal, que se dedica ao acolhimento de pessoas que vêm para Portugal ao abrigo dos programas que o Estado português tem de cooperação com países como a Grécia, ou a Itália, ou Malta. E, portanto, o Estado português, ao abrigo da solidariedade europeia, compromete-se a acolher refugiados que chegam a esses países, para que esses países não fiquem com todo o ónus do acolhimento, uma vez que são países de fronteira. Então, o Estado português compromete-se a ficar com uma fatia desse bolo do total de refugiados que estão nesses países. Mas para fazer, operacionalizar e efetivar esse acolhimento, tem que contar com parceiros no terreno. Então nós criámos uma estrutura de acolhimento no Seixal e trabalhamos com a Câmara Municipal do Seixal, numa lógica de grande proximidade. Comprometemos a acolher um grupo de pessoas nessa casa, temos uma equipe técnica, desenhamos um projeto e esse projeto é apoiado ao abrigo dos fundos europeus, dos fundos de asilo, migrações e integração, e é gerido pelo Alto Comissariado para as Migrações ou pelos Serviços Estrangeiros e Fronteiras, ou pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, no fundo, que são as entidades que gerem os fundos que são atribuídos às entidades que, no terreno, implementam as parcerias público-privadas, que são estas parcerias de acolhimento e integração. A nossa responsabilidade é, por um lado, cumprir aquela missão que estamos atribuídos, que é a missão do JRS, mas também cooperar e colaborar com o Estado português naquilo que é a missão do Estado português, isto é, de todos nós, numa boa política de acolhimento e integração. Não basta acolher as pessoas, é preciso que as pessoas que cheguem ao nosso país, em primeiro lugar, saibam, tenham as competências para uma melhor integração, ou a melhor integração possível. Claro que isto depois não se faz tudo num só dia, tudo é feito por etapas, e a primeira etapa é o acolhimento de emergência, em que as pessoas têm que ter um sítio onde ficar, e no sítio onde ficam têm que começar a dar os primeiros passos no processo de integração. São pessoas que, de alguma forma, têm a sorte de ter uma entidade que os apoia num processo de autonomia e de integração progressiva. As pessoas primeiro vão para um centro de acolhimento, aprendem a língua do país de acolhimento, no caso o português, fazem os primeiros passos no processo de integração profissional, ajudamos nos processos de reconhecimento de qualificações, quando é possível e quando é necessário, e depois as pessoas caminham progressivamente para sair das estruturas de acolhimento onde estão para uma autonomia. E o ideal é que as pessoas encontrem uma casa, um trabalho, aprendam a língua do país de acolhimento, consigam passar para essa fase, consigamos também fazer um processo de reagrupamento familiar sempre que for possível. Nem sempre, infelizmente, é possível fazer processos de reagrupamento familiar, sobretudo quando os familiares das pessoas estão em países que é muito difícil que as pessoas saiam. Estou aqui a lembrar-me, por exemplo, das pessoas do Afeganistão. É muito difícil, as autoridades afegãs não facilitam processos de reagrupamento familiar. Não raras vezes as pessoas têm medo de represálias porque os seus familiares saíram. E, portanto, nós temos que ajudar as pessoas nesses processos muito difíceis. Claro. Ao longo do tempo, as pessoas vão passando por várias etapas, nem sempre de forma mais positiva. Às vezes as pessoas sofrem muito e sentem muito o impacto de estar sozinhos. Nem sempre no início estas dimensões, digamos, de saúde mental, de equilíbrio das pessoas se nota, mas como sabemos todos, a vida também é feita de etapas e de alturas em que as pessoas quebram animicamente e que precisam de quem esteja ali do seu lado. A missão do JRS vamos dizer aqui, é um tripé. Assenta em 3 dimensões. Acompanhar, isto é, estar ao lado das pessoas, viver com elas o mais possível de forma empática, isto é,
percebemos que não somos refugiados, mas conseguimos sentir o que sente um refugiado, conseguimos estar na pele destas pessoas, mas procurando estar também, de alguma forma, lúcidos. Isto é, o papel daquele que acompanha é um papel também de ter, digamos, a racionalidade e ter também a frieza de saber suportar a outra pessoa que acompanhamos nos momentos mais difíceis. A outra dimensão é o servir, isto é, nós existimos para servir, para prestarmos um serviço, quer ao Estado português e à sociedade portuguesa, quer aos migrantes e aos refugiados em primeiro lugar. Isto é, ajudar as pessoas que não sabem exatamente o que fazer, como fazer, criar as condições, ajudá-los a serem capazes de, numa primeira etapa, como costumamos dizer às vezes, é preciso dar o peixe, ao mesmo tempo que se ensina a pescar. Porque há situações em que as pessoas precisam mesmo do básico Muito bem. para poder depois ter autonomia. E, finalmente, a terceira dimensão, que é defender. O termo em inglês, to accompany, to serve and to advocate, é o termo advocate, isto é, ser a voz dos que não têm a voz. Daí que a tradução to advocate para defender nem sempre é bem, nem sempre é uma boa tradução. Porque o ser a voz, defendermos as pessoas, muitas vezes, ou nós empenharmos seriamente em, conhecendo a realidade das pessoas, reunirmos a informação e procurarmos, junto daqueles que têm responsabilidades políticas, na melhoria da vida das pessoas, trabalharmos para que nos locais próprios se proceda às alterações necessárias que façam mudanças estruturais e significativas. Vou dar um exemplo para ser mais claro. Sempre que nós virmos que determinada legislação é impeditiva de uma melhor e mais eficaz integração das pessoas migrantes, nós temos que fazer o trabalho de, conhecendo a realidade, fazermos as propostas na Assembleia da República ou nos locais de tomada de decisão para que as alterações procedam, porque a realidade fala mais alto. E muitas vezes os decisores políticos ou o legislador não têm consciência ou não se apercebe atempadamente de que determinado conjunto, determinadas políticas ou determinadas leis, longe de ajudarem, criam obstáculos inúteis e ou muitas vezes são até contraproducentes de processos positivos de integração. E, portanto, o trabalho de advocacy, diria assim, de defesa dos direitos dos migrantes e dos refugiados, faz parte da nossa missão, mas assenta, mais uma vez, no conhecimento da realidade e naquilo que é a realidade dos migrantes na Europa, no caso onde Portugal se enquadra, e no caso português, está muito ligado àquilo que são as nossas políticas migratórias e o nosso quadro legislativo. E para isso temos contribuído, nomeadamente para as alterações à lei de estrangeiros ou às alterações à lei de asilo. Nós produzimos todos os anos um livro que chamamos Livro Branco, no fundo, que é uma reflexão a partir daquilo que é o conhecimento que temos no terreno, das pessoas que acompanhamos. Procuramos olhar para a legislação e para as medidas políticas que o governo português e o Estado português e a legislação europeia têm para os migrantes e procuramos dizer aos decisores políticos, aos grupos parlamentares, dizer, olha, isto, na nossa opinião, está assim, não Muito bem. funciona, deve funcionar, na nossa opinião, fazemos propostas, não apenas dizemos o que está mal, mas também propomos alterações André, à lei para que as coisas melhorem. André Costa Jorge, obrigado por ter estado no Abrigo. Vamos falar seguramente no futuro mais vezes sobre este e outros temas. Obrigado. Parabéns pelo vosso trabalho. Até um dia. Obrigado.